Saudações a todos, eu sou o Leandro Cruz e tô aqui para comentar o segundo tema do vídeo Um Biólogo versus 25 Veganos, com participação do Richard Rasmussen. O último vegano, chamado Filho, mencionou que o consumo de carne traz prejuízo para a saúde humana, para os animais e para o meio ambiente. Acredito isso também para as condições climáticas. O Richard rebateu essa afirmação, dizendo que os biólogos, que são pessoas preocupadas com a vida, mesmo assim não eram veganos. Ou seja, entenderam que a alimentação animal não causa esses impactos. E isso já encaminha para o segundo tema do vídeo. O veganismo não ajuda em nada com relação às mudanças climáticas. Nesse momento aqui existe um erro lógico, porque o veganismo não se limita a ajudar as mudanças climáticas. O veganismo é uma filosofia de vida que prega o não maus tratos dos animais e todos os seres sencientes. Durante todo o debate, o Richard se refere aos veganos como pessoas que não consomem produtos de origem animal, tanto na alimentação quanto na vestimenta. Por isso ele está dizendo que as pessoas não conseguem ser 100% veganas, porque elas não conseguem viver vidas sem utilizar produtos ou recursos que advenham de matéria-prima animal. Acredito que eu consegui explicar bem o que eu quis dizer. Novamente, isso é um erro de conceito, porque ele está dizendo que o veganismo é o não consumo animal, só que o veganismo se trata do não maus tratos ao animal. No veganismo, você pode consumir os animais, desde que não haja maus tratos, é isso que eu acredito. O interessante é que os veganos desse vídeo parecem que colaboram com o Richard, parece que concordam com essa visão de veganismo do Richard, que diz que o veganismo é o não consumo de animais. Então, o primeiro vegano do segundo tema é um rapaz chamado Vitor, e ele se armou de dados científicos para provar que o não consumo de animais é favorável ao meio ambiente e às mudanças climáticas. Sou o Vitor. É um movimento foda. Você deixar de realmente, para ser vegano de verdade. Aqui, a maioria, eu vou falar a verdade, na totalidade, aqui tem veganos, mas vocês não são veganos de verdade, 100%. Isso que a gente estuda, traz dados, a gente está sempre buscando se atualizar e tal, que o veganismo não ajuda em nada em relação às mudanças climáticas, já de cara discordo. Você como biólogo, cientista, você sabe a diferença de um estudo de caso, uma revisão literária, uma revisão sistemática? Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse tipo de o veganismo não ajuda as mudanças climáticas. Quando a gente vai olhar a literatura e principalmente revisões sistemáticas, ele não se sustenta. Primeiro, a literatura que você lê tem o Red Pill e o Blue Pill. Não sei a literatura que você vê. Não. Ciência, se você disser que a sua ciência é correta, eu posso trazer uma outra ciência para cá e dizer que você está incorreto. E é normal, a ciência aponta um caminho e depois ela vira e fala: o ovo dá colesterol, depois não tem mais colesterol. O Richard debate esses dados dizendo que ele poderia também colecionar vários dados que são favoráveis a dizer que o consumo de animais não afeta o meio ambiente e não afeta as mudanças climáticas, ou seja, não afeta o aquecimento global. Nesse momento, o Richard diz implicitamente que não existe um consenso entre os cientistas quase sobre nada. Sempre vai haver cientistas de um lado e cientistas do outro. Cientistas que acham que o aquecimento global é causado pelos seres humanos, outros que acham que o aquecimento global não é causado pelos seres humanos, outros que acham que o aquecimento global não existe, enfim. Dito isso, o Richard lança uma bomba. Ele lança uma armadilha disfarçada de pergunta. A questão da grande pergunta é: existe uma mudança climática? Óbvio que existe. Qual é essa mudança climática? Mais aquecimento? Porque tem gente que diz que é mais aquecimento. Eu vou te perguntar, já que você é bem estudado, qual o percentual que o ser humano influi no aquecimento global ou na mudança climática? Qual o percentual? Você sabe? Qual o percentual de influência do ser humano no aquecimento global? Isso aí é uma pegadinha tremenda. Eu vou tentar explicar essa questão numa analogia. Imagina que eu tenho um termômetro no meu quarto que marca 20 graus. No dia 1, quando eu ligo o computador, o termômetro vai para 22 graus. Eu posso deduzir que eu ligar o computador aumentou a temperatura do quarto em 2 graus Celsius. No segundo dia, eu ligo o computador novamente e a temperatura vai de 20 para 25 graus. Se no primeiro dia marcou 22 e no segundo dia marcou 25, ou seja, eu posso concluir que alguma coisa está incorreta. Alguma coisa está acontecendo de diferente.
Alguns dias após o segundo teste, eu descubro que o meu vizinho de trás havia provocado um incêndio e alterado a temperatura do meu quarto no exato dia e no exato momento que eu estava realizando o segundo teste. Agora pense comigo, se houveram fatores que alteraram o segundo teste, por que não haveriam fatores também que alterassem o primeiro teste? Se eu tive fatores externos que alteraram o segundo teste, o que impede de eu ter tido também fatores externos que afetaram o primeiro teste também? Você compreende que eu não consigo dizer exatamente o percentual de interferência que ligar o computador causa no clima do meu quarto, porque eu não consigo isolar essa interferência de todas as outras. Eu não consigo garantir que o meu computador seja o único fator a influenciar na temperatura para que eu possa realmente realizar esse teste. Existem inúmeros fatores externos incalculáveis que afetam a temperatura. E é exatamente isso que acontece no aquecimento global. Não há como você definir exatamente quanto por cento o ser humano interfere no clima, porque não é possível você definir 100% de todas as variáveis que interferem no clima. Qual o percentual da emissão de gás metano no Brasil, da vaca, 70%. das vacas, no Brasil, 70%. É 2%. Não, 70% esse dado tá enganado. Ô Richard, vamos voltar 2 passos, Sabe o que mais emite? 28%. Vamos voltar 2 passos. Vou terminar, vou te dar dados. Pelo que eu consegui entender, o Richard está perguntando qual é a porcentagem de participação que os gases da vaca têm no efeito estufa. E o rapaz responde 70%. Mas na verdade é porque ele não entendeu a pergunta do Richard. Ele quis dizer que as vacas têm 70% de participação no gás metano. E não que elas têm 70% de participação no efeito estufa. O Richard, então, rebate ele dizendo que não, que as vacas têm apenas 2% no efeito estufa. Só que a resposta dele não é tão diferente da do Richard, porque significa, então, que na resposta do Vitor, as vacas teriam, então, participação de 7%, e aqui na resposta do Richard, ela tem participação de 2% no efeito estufa. Já foi pra Amazônia, não? Não, mas eu sei que é um dos habitats mais devastados devido ao consumo de carne. Que só tem pessoa pobre com IDH baixo. Deve ter algo errado na fórmula da riqueza da Amazônia que a gente não soube trabalhar. Mas beleza. Não podem nem entrar no sistema. A JBS nem compra esse gado, entendeu? Não é isso. Oi? Existem dados que a JBS compra de gado legal. Então, existem dados para tudo quanto é lado. Qual é o dado que você quer? Eu queria falar... Bom, você tem o seu dado, eu tenho o meu, tenho dados, eu queria comentar sobre dados que não faltam. De gases de efeito estufa, inclusive. Porque a maior parte do nosso gado não vem daí. Não importa de onde vem, a questão é que nós geramos o consumo e essas áreas vão ser destruídas para suprir esse consumo. E se não for você para plantar, vai ser para plantar, não sei o que você come, mas vai ser para plantar o que você come também. Não, porque para alimentar o gado precisa de sol, cara. Então o boi não é produtor primário. O gado não é produtor. Os animais não são produtores primários, as plantas são. Então, para você suprir o boi, você tem que desmatar e produzir o alimento do boi e aí alimentar o boi. E você vai comer o quê? Eu como diretamente, de uma maneira muito mais... Diretamente os vegetais. Então, e quem planta pra você? Agricultores. Como colocar? Por favor, vamos colocar esses dados também. De trabalho científico. Vamos colocar, então... 28% é energia e 2% é a vaca. E você quer começar pela vaca. Não, isso não é verdade. Para todos os transportes públicos, isso é o terceiro local em emissão de gases de efeito estufa. A pecuária, associada ao desmatamento, é o segundo lugar. A segunda maior causa de liberação de gases de efeito estufa é a pecuária. O segundo vegano do segundo tema é novamente o filho. E ele começa a debater com o Richard sobre o consumo de animais fazer sim realmente mal ao meio ambiente, mas o mais interessante é que durante o debate deles, o Redcast traz um dado que cerca de 70% das emissões do setor agropecuário é através da pecuária, que bate com os dados do rapaz anterior, ou seja, o que o rapaz não respondeu errado, ele apenas teve uma troca de informações ali. Enquanto o Richard apresentava gráficos dos Estados Unidos, ele estava falando sobre gráficos do Brasil. Richard, eu sou a Sofia, boa noite. Boa noite. Mas hoje, infelizmente, e ainda tem muitas queimadas ilegais, né? Que a gente sabe que é em razão do agro normalmente, né? Não é do agro, não é o agro, porque o agro é coisa boa, tá? São pessoas... A pecuária, tudo bem. Eu vou trazer aqui dados que eu vi em um documentário chamado Sobre a Pata do Boi. A Associação Brasileira de Proteína Animal precisaria acobertar essas pessoas que estavam sendo obrigadas, inclusive, a desmatar. As pessoas foram
obrigadas. Foi aprovada uma lei chamada popularmente, né, chamada por Lei do Autocontrole, que flexibilizou essa questão da fiscalização. Então, mas na verdade, cerca de 50% da carne que está no mercado é sim de desmatamento ilegal. Você tirou de onde? É um relatório da Animal Equality, uma ONG internacional chamada Animal Equality. Descredencio. Mas por quê? Porque sim, eu descredencio. Produz porque você trouxe esse foi número de uma cartola de alguém que tem interesse nisso. E eu podia dizer 20, eu podia dizer 30, você investigadores trouxe profissionais fizeram essa pesquisa, foram aos estabelecimentos. Eu vou dizer que é 10% só. Isso não justifica acabar com o boi. É que nem tirar a carteira do motorista porque alguém atropelou e a gente não consegue fiscalizar as pessoas que matam e atropelam. Mas você não acha que esse número é muito alto? 50% da carne é um número muito alto, você não acha? Não, 50% é o número que você veio. Você podia ser 20, 10, o título de uma cartela. A terceira vegana do segundo tema é a Sofia, e ela traz alguns dados para tentar dar base à ideia de que o consumo de carne afeta o meio ambiente. Mas infelizmente não é nada sólido bastante para se transformar num argumento.